Boa noite, amados irmãos, graça e paz a todos, que Deus nos conduza nessa noite. Eu já quero iniciar numa leitura bíblica com você. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 2. 1 Samuel, no capítulo 2, nós vamos ler apenas o versículo 1 e o versículo 2, é a oração do Cântico de Ana. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. A intenção nessa noite hoje, para o direcionamento do nosso culto ao Senhor, precisa ter esses aspectos aqui. Nós precisamos pensar e lembrar, orar e cantar como Ana fez, dizendo: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. Da minha boca, há riso na minha boca, porque eu me alegro na salvação que vem do Senhor. E não há santo como o Senhor. É uma oração, um cântico de exaltação ao Senhor, de adoração ao Senhor. O culto que nós prestaremos agora ao Senhor, ele precisa ter esses elementos, esse regozijo no Senhor, essa certeza de que a nossa força é o Senhor, alegrar-se porque a nossa salvação vem do Senhor, esse abrigo, essa certeza de que o Senhor é a nossa rocha, a certeza da nossa salvação. Isso deve alegrar o nosso coração. Que entremos agora na presença do Senhor, alegres porque Ele nos salvou, regozijando, jubilando-se nele, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa força. Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de prestar culto ao Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nesta hora, que o Senhor nos conduza, Senhor Deus, diante da Tua presença, Senhor Deus, que a Tua graça nos fortaleça nessa hora, e que a Tua palavra, Senhor Deus, seja direcionamento para nós, seja força para nós, seja vida em nós, mas que em todos os momentos deste culto, o Senhor seja exaltado, o Senhor seja adorado, e que nisso o nosso coração possa se regozijar na certeza de que Tu és o nosso Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos. Vamos agora cantar com nossos irmãos do grupo de louvor da Igreja Presbiteriana de Vila Eutália. Para o seu louvor.
fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Graça e paz, amados irmãos. Agora iremos adorar ao Senhor, cantando o hino Poder para Salvar. Eu creio que nessa hora de adoração a Deus, você pode ter certeza absoluta que existe uma pessoa que tem poder, graça suficiente para te salvar, para fazer as coisas diferentes na sua vida. Então, junto conosco, junto comigo, com a Fernanda, com o Fernando, com todos aqui, adore a Deus, crendo nessa verdade, poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus erros, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Pois o mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, pois o mundo vê brilhar
Deus, nós somos agradecidos, Pai, porque pela morte de Jesus na cruz, nós somos vencedores. Pela morte de Cristo na cruz, somos agraciados, Pai, por esse dom maravilhoso que foi a salvação por nós. E, Pai amado, que verdadeiramente possamos, meu Senhor, ter em nossos corações a gratidão, Senhor, e a esperança de sermos e de colocarmos diante de Ti, Senhor, essa bendita realidade, Senhor, que o Senhor nos dá, de termos poder, autoridade, Senhor, advinda de que somos filhos Teus. Obrigado, Senhor, por este momento, Pai. É no nome santo de Jesus que somos agradecidos nisso. Amém. Amém. Amém, amados irmãos. Jesus Cristo é aquele que faz coisas extraordinárias. É ter a certeza de que nele nós estamos seguros. Nós precisamos permanecer na presença de Jesus, convictos de que, de fato, Ele tem poder para mover montanhas, mas mais do que isso, Jesus Cristo faz o que ninguém pode fazer, que é transformar a nossa vida. Ele tem poder para nos salvar. Nesse momento de contrição, eu te convido a abrir a Bíblia no Salmo de número 60. É uma oração feita pelo salmista num momento de dificuldade, em tempos de guerra, em tempos de calamidade, em tempos de crise. Salmo de número 60 diz assim: ó Deus, Tu nos rejeitaste e nos dispersaste, tens estado indignado, ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhes as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber vinho que a atordoa. Deste um estandarte aos que te temem para fugirem diante do arco. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro, Moabe, porém, é minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Que fiquemos, irmãos, com o verso 11. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. É entrar na presença do Senhor, na certeza de que só Ele é quem pode nos responder. Só Ele é que pode nos atender. Só Ele é que pode resolver de fato o que nos aflige. Porque senão nós não podemos cantar como Ana cantou, como nós lemos na introdução do culto. Dizer, a minha segurança é o Senhor, o meu coração se exulta no Senhor. Porque se nós substituirmos essa exultação por qualquer outra coisa, se nós substituirmos essa certeza firme em outra coisa que não seja o Senhor, nós não podemos dizer que a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Não há Deus maior, não há Deus tão grande. Só Cristo tem poder para me salvar. Nós não vamos poder ter essa convicção, essa certeza. Isso não poderá sair da nossa boca se não for verdadeiro,
se o nosso coração verdadeiramente não estiver repousado no Senhor. O salmista diz aqui, no Salmo 60, no versículo 11: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. O salmista está dizendo: não há ninguém capaz de suprir, não há ninguém capaz de secar as minhas lágrimas. Não há valor, não há material, não há recurso, não há nada nessa vida que vá me preencher perfeitamente como o Senhor é capaz de fazer. Que o Senhor nos convide agora a entrar diante dEle, na Sua presença, numa oração de contrição, dizendo: Senhor, quando as circunstâncias não fazem muito sentido, quando tudo diz que não, quando parece que o mar não vai se abrir, quando parece que a vida está sem resposta, quando estamos aflitos, quando estamos angustiados, como diz o salmista, como ele disse aqui, Deus, parece que o Senhor nos rejeitou, parece que o Senhor está indignado. Restabelece-nos, ó Deus. A terra está abalada, brechas foram abertas, o Senhor fez o teu povo experimentar reveses. É tempo de crise, é tempo de lamento, é tempo de angústia, mas presta-nos auxílio na angústia, porque nossa esperança é o Senhor. Homem nenhum prestará socorro como o Senhor é capaz de fazer por nós. Vamos orar, amados irmãos, nesse sentido. Ó Deus, Tu és a nossa salvação, Senhor. Não há ninguém, não há nada nesse mundo que possa, Senhor, verdadeiramente preencher a nossa alma, nos trazer uma resposta absoluta, sem sombra de variação, no dia da angústia. Mas a Tua palavra nos dá certezas. Certezas como o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Certezas como Eclesiastes capítulo 3, em que há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Que seja a Tua mão o sustento da nossa vida, para que cantemos como Ana: o Senhor é a minha salvação, e nele eu me alegro. Que o Senhor alegre o nosso coração na Tua presença. Que a nossa vida seja revigorada, avivada, edificada pelo poder do Teu Santo Espírito. Que a Tua igreja venha experimentar um renovo, um regozijo da parte do Senhor, mesmo em tempos de calamidade, mesmo em tempo de revés. Presta-nos socorro no dia da angústia. Isso homem nenhum pode fazer. Só Cristo move montanhas. Só Cristo tem poder para nos salvar. Que não haja dúvida em nosso coração diante de alguém que venceu a morte, que é Cristo Jesus. Não há Deus maior, não há Deus tão grande. O Deus que faz coisas extraordinárias, o Deus em quem não há coisas impossíveis, causas impossíveis. Floresça essa convicção no coração do Teu povo, da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.
Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. Do que dizes sobre mim não podes me frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim eu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Amém, amados irmãos. Que o Deus do impossível sustente a nossa vida, mesmo quando tudo parecer contrário, mesmo quando tudo disser não. Mas também tem a possibilidade de tudo disser sim e Deus dizer não. Já pararam para pensar nessa possibilidade? É mais ou menos sobre isso que nós vamos falar hoje. Chegamos no momento da palavra. Eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Ruth. Nós vamos ler no primeiro capítulo do livro de Ruth, nós vamos ler os 5 primeiros versos, ou seja, do 1 até o 5. Livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. A mensagem de hoje é sobre confiar em Deus nas crises. Não vai ser tão difícil para a gente entender o que é isso, porque nós estamos atravessando um tipo de crise que acarretou em várias outras crises no mundo todo. Começa-se com uma ideia de uma pandemia mundial devido a uma enfermidade que desencadeou em várias outras crises políticas, econômicas, sociais. O mundo em que nós vivemos está em convulsão, está em colapso, um momento de delicadezas, um momento de angústia, um momento de efervescência. E é hora de pararmos para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Confiar em Deus em tempos de crise. Livro de Ruth, primeiro capítulo, do versículo 1 ao versículo 5. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim,
a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Vamos orar? Pedindo ao Espírito Santo, a Deus, que ilumine os nossos corações, o nosso entendimento. Só assim é possível entender a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, usa a Tua palavra agora para falar com o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez você tenha lido essa passagem e pensado, o que é que isso tem a ver com o tempo de crise? O que é que isso tem a ver com confiar em Deus? Mas o texto começa falando de um tempo de crise, de um tempo de instabilidade. Preste atenção, como que o texto começou? É um livro histórico, então ele narra história de um tempo. Começou dizendo assim no versículo 1: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Reparou que essa terra está com T minúsculo, então não está falando do planeta Terra, está falando de um local específico. Esse local específico é a terra prometida. Parece até complexo imaginar que a terra que mana leite e mel agora está passando por um período de escassez, de fome. Mas antes, no texto, antes de citar que havia um tempo de crise, de fome na terra prometida, o texto começa dizendo, nos dias em que julgavam os juízes. E para esses dias em que julgavam os juízes, nós temos o livro dos juízes, que está aí na Bíblia. Lembra, Deus fez uma aliança a partir de Abraão. Deus começou a edificar um povo, o povo escolhido de Deus. E esse povo passa por períodos de dificuldade. Nós temos exemplo disso no cativeiro do Egito. E Deus levanta o teu servo Moisés, usa a vida de Moisés como agente da libertação de Deus, daquele caso do cativeiro do Egito. Pois bem, começa-se então a peregrinação do povo de Deus rumo à terra que Deus prometeu a Abraão. E então nós temos ali um período de 40 anos no deserto, onde o povo de Deus vai passando ali por momentos milagrosos com Deus. Enfim, Moisés morre, vem o sucessor de liderança do povo de Deus, que é Josué. Também temos o livro de Josué, e que narra essa jornada final até a tomada da terra prometida. Uma tomada, às vezes até milagrosa, quando enfrentaram cidades e exércitos superiores, numericamente falando. Mas o que são exércitos contra o Senhor dos exércitos? São nada. Então lembra do episódio das muralhas de Jericó ruindo, quando aquele povo gritava em nome do Senhor? Então são essas coisas que esse povo está experimentando debaixo da orientação de Deus, debaixo dos decretos de Deus, debaixo da voz de Deus. Esse povo toma então posse da terra prometida a Abraão. Agora esse povo não é mais peregrino no deserto. Agora esse povo não está mais disperso. Agora esse povo já não é mais cativo da opressão de outro povo. Agora eles têm uma identidade. Eles têm um lugar para chamar de seu. Um lugar onde não há mais problemas com idolatria. Pelo menos não deveria. Um lugar que Deus deu graciosamente, milagrosamente. Essa é a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Esse povo está ali, vivendo ali. Mas o livro de Juízes nos narra histórias sangrentas. Porque diz o livro, várias vezes, repetidas vezes, que naqueles dias, cada um fazia o que era reto ao seu coração. Isso é até um refrão do livro de Juízes. O tempo todo o livro nos lembra que naqueles dias, nos dias dos juízes, cada um fazia o que era reto ao seu coração, porque não havia rei,
para o povo de Israel. E Ruth é contemporânea disso. É nesse tempo. Por isso que o texto começa dizendo: nesses dias em que não havia rei governando o povo de Deus, em que cada um fazia o que era reto ao seu próprio coração, quando parecia ruim, piorou, porque aí vem um tempo de fome. Nesses dias em que cada um fazia o que era reto ao seu próprio coração, houve fome na terra prometida. É assim que começa o livro de Ruth. Nessa circunstância, havia um homem de Belém, de Judá, que saiu para habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Assim começa o livro de Ruth. É interessante porque Belém, em hebraico, que é o nome verdadeiro, é Bethlehem, que significa casa de pão. Mais uma ironia: a casa de pão agora não tem mais pão. Tempo de escassez, tempo de crise. E um homem da casa de pão de Belém resolve no seu coração sair com a sua família para habitar na terra de Moabe. Para nós aqui, que não sabe o que é Belém, não se lembra onde é Moabe, talvez não faz muito sentido. Mas vamos lembrar. Moabe era a terra em que os moabitas constituíram. Era o território dos moabitas. Quem eram os moabitas? Os moabitas eram descendentes das filhas de Ló. Era uma terra pagã. Era uma terra que não tinha nada a ver com a proposta do povo da terra prometida. Em Moabe era diferente. Em Moabe não tinha o tabernáculo. Em Moabe não se descansava no sábado. Em Moabe não tinha um tempo de adoração comunitária. Em Moabe não seguia-se a lei de Deus como na terra prometida. Você está entendendo o caminho que esse homem está tomando? Ele está saindo do lugar aonde Deus havia colocado ele graciosamente, milagrosamente, poderosamente, para ir para um lugar distante, onde não havia palavra de Deus, onde não havia comunhão com o povo de Deus, um lugar mergulhado na idolatria, um lugar que não tinha nada a ver com a identidade do povo de Deus. Isso nos fala algumas coisas. Isso começa a apresentar para nós situações, porque o que leva aquele homem a sair da terra prometida é a fome, é a escassez, é uma situação de revés, como o salmista disse no Salmo 60 que nós lemos, é a crise. Há uma primeira pergunta para nós hoje: que tipo de situação te empurra a desacreditar da providência do Senhor? Porque o que Elimeleque está fazendo e propondo com a sua família é, em outras palavras, desacreditar de Deus. Quando a situação aperta, quando a crise vem, quando a instabilidade se instaura, quando a calamidade ela é bruta sobre as pessoas da terra prometida, Elimeleque junta suas coisas com a sua família e sai do lugar aonde Deus havia dado graciosamente para o seu povo. Elimeleque está fugindo da presença de Deus, está levando a sua família para fugir da presença de Deus. É como se Elimeleque dissesse: é mais importante ter pão do que permanecer num lugar que Deus me chamou para viver. A terra prometida não era qualquer lugar, era um lugar que Deus graciosamente deu ao seu povo. Abre aspas, Elimeleque está dizendo em seu coração: é melhor ter abundância longe de Deus do que permanecer aqui esperando que Ele vai me sustentar.
É quase isso que ele está dizendo em outras palavras. O que é que você faz quando a crise vem? Quando os dias difíceis surgem, quando tudo diz que não, será que nós ouvimos a voz de Deus nos encorajando a prosseguir? Quando tudo diz que não e parece que o mar não vai se abrir, será que nós acreditamos que nós não estamos sozinhos? Por que é que nós temos essa mania de querer resolver as coisas do nosso jeito? Por que é que nós teimamos em achar que a nossa solução e as nossas decisões vão, de fato, resolver as circunstâncias? Bom, aqui não tem pão, eu preciso ir para um lugar que me dê pão. Só que esse lugar não tem Deus. Nós não estamos falando de um texto do Novo Testamento em que já há o entendimento de que nós somos templos do Espírito Santo e que a adoração é feita em espírito e em verdade, que se tinha Bíblia para se ler em casa. Não, nós estamos falando de um tempo em que a adoração ela se restringia sim a um lugar, onde o culto dependia sim da presença do sacerdote, do sacrifício com o novilho, do tabernáculo, do santo dos santos, de todos aqueles aparatos da lei do Senhor. Moabe não tinha nada disso. E não dava para ter a expectativa de que estamos sendo extremistas ao pensar que em Moabe seria possível fazer um culto doméstico. Não se tinha Bíblia. Não se podia fazer um culto sem ser um sacerdote. E o texto não diz que Elimeleque era um sacerdote. Elimeleque está dizendo: eu acho que é melhor ir para outro lugar. Aqui nós estamos com fome. E eu não vou ficar esperando. Estava faltando Elimeleque lembrar que no deserto Deus fez chover maná. Estava faltando Elimeleque lembrar que diante das muralhas de Jericó elas ruíram. Estava faltando Elimeleque lembrar que diante do mar vermelho o mar se abriu para que o povo de Deus passasse. Estava faltando Elimeleque lembrar que o Senhor guardou o seu povo das 10 pragas do Egito. Nós somos assim também. Quando as dificuldades vêm, nós nos esquecemos quem é o nosso Deus e quem nós somos diante desse Deus que já fez tantas coisas por nós. É por isso que é necessário confiar em Deus em tempos de crise, porque de fato parece que o mar não vai se abrir, porque de fato é um tempo difícil, cada um faz o que é reto ao seu próprio coração, e Elimeleque não está sendo diferente, ele está fazendo o que parece reto ao seu próprio coração. Mas olha como essa história caminha, porque Elimeleque toma essa decisão cegamente, e ele vai para a terra de Moabe. Diz o texto, a partir do versículo 3, que Elimeleque morreu. E então a sua família ficou lá. O que era uma ideia de simplesmente passar por Moabe enquanto havia escassez na terra prometida, acabou se tornando algo permanente. A sua família, diz o texto, que ficou ali 10 anos, ou quase 10 anos, o versículo 4 diz. 10 anos é tempo, não são 10 dias, não foram 10 minutos, foi tempo. Tanto tempo é que aconteceu que os filhos de Elimeleque, Malom e Quilion, se casaram com mulheres moabitas, a Orfa e a Ruth. Qual que é o problema disso? O problema disso é que havia uma lei, que está lá em Deuteronômio, capítulo 7, no versículo 3 e 4, para ser mais preciso, dizendo que os filhos da aliança, os filhos do pacto, não deveriam se casar
com mulheres de outros povos. Você está percebendo a cadeia, a estrutura que uma decisão tomada fora dos decretos de Deus, fora da vontade de Deus. Elimeleque não precisava orar para saber se era isso que Deus queria para a vida dele. Era explícito que não. Porque estava na palavra, estava na lei, já havia sido revelado, esse lugar é para vocês. Fiquem aqui, eu dei para vocês esse lugar. Era um momento de prova. E Elimeleque está sendo reprovado na prova. Ele não está indo bem nesse teste. Como quando o calo apertou, Elimeleque fugiu. Parece uma pequena decisão, mas com grandes consequências. Porque foi em Moabe que ele morreu e desamparou a sua família. E mais, a sua família acabou, que os seus filhos acabaram casando com mulheres moabitas. O que explicitamente era contra a vontade do Senhor. Percebe como pequenas decisões podem nos levar a grandes consequências? Irmãos, quando nós decidimos nas pequenas coisas caminhar longe da vontade expressa do Senhor, a consequência às vezes pode ser irreparável, desastrosa. Às vezes nós nos preocupamos muito mais com aqueles pecados que podem baixar a nossa reputação publicamente, quando nós alimentamos no nosso coração pecados velados, que são muito mais destrutivos, porque mantemos em segredo, porque mantemos em oculto. E que vergonha seria se soubessem, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe das nossas intenções. O Senhor sabe quando nós estamos indo para longe dEle, quando não deveríamos ir para longe dEle. Quando nós sabemos o que nós devemos fazer verdadeiramente. Porque está claro em Sua palavra. Por que é então que nós tentamos resolver as dificuldades do nosso jeito? São consequências da falta de confiança no Senhor. Nós precisamos saber que pequenas decisões tomadas por desobediência a Deus podem nos levar, nos custar grandes consequências. Nós precisamos nos lembrar que mesmo em tempos de crise, o Senhor continua o mesmo e não vai nos desamparar. Ainda que falte pão na casa de pão, ainda que cada um esteja seguindo o seu próprio coração, nos dias de fome, o Senhor permanece o mesmo. Nós precisamos nos lembrar disso tudo. Irmãos, nós estamos num tempo de crise. Nós estamos enfrentando uma calamidade instaurada no universo todo. Mas o Senhor que governa o universo não está em crise. Não está instável. Ele permanece o mesmo. De ontem, de hoje e para sempre será assim, porque Ele é absolutamente soberano sobre todas as coisas. Elimeleque nos ensina o que nós não devemos fazer, mas há uma boa notícia para nós. Jesus, o nosso Salvador, Ele nos ensina, Ele nos desafia, que quando falta o pão, a presença do Senhor nos contentará. Quando Satanás vem no deserto para Jesus e diz: transforma essa pedra em pão, já que você está com fome, Jesus responde abertamente: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa deve ser a nossa resposta diante da crise, diante da falta, diante da necessidade. Não nos faltará a abundância da presença gloriosa e graciosa do Senhor Jesus. Se lembre, irmãos, mesmo em tempos de crise, o Senhor permanece fiel, não nos desampara. O salmista diz: eu nunca vi, já fui jovem, hoje já estou numa idade avançada, eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer. O Senhor não nos deixará desamparados.
Mas eu não falo, irmãos, de um amparo necessariamente alimentício, material, mas do amparo que a nossa alma de fato precisa, essa sustentação de viver na certeza e na esperança de que, ainda que a vida acabe aqui, não há fim no Senhor, temos vida eterna, porque Jesus nos garantiu isso. Essa história não é sobre Elimeleque, Ruth, Noemi, essa história é sobre nós, que várias vezes ousamos fazer o que não deveria fazer, desobedecer o Senhor. Mas o Senhor nos convida nessa noite, nos chama a caminhar em obediência com Ele, não a partir das decisões do nosso coração, mas a partir de uma decisão que Ele tomou antes da fundação do mundo, aplicando ela perfeitamente na cruz, quando Cristo diz: está consumado. É possível para nós hoje, em qualquer terra que andemos, prometido ou não prometido, caminhar na presença do Senhor. Porque nós não estamos mais no período dos juízes em que não havia rei, cada um fazia o que era reto ao seu próprio coração. Agora nós temos um rei que governa os nossos corações, e que mesmo no dia da fome ele nos diz: nem só de pão viverá o homem. No Sermão da Montanha ele termina dizendo, preste bem atenção no que eu vou dizer: por que é que vocês andam angustiados e ansiosos com o que vão comer, com o que vão vestir, e agora o que fará o Senhor? Ele diz: quem caminha assim são os gentios, são aqueles que não creem em mim, mas vocês que creem, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas, e o pão será acrescentado. E na oração do Pai Nosso ele nos diz: ó Deus, o pão nosso de cada dia que nos dá hoje, e amanhã oraremos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e amanhã oraremos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor se encarrega de nos sustentar dia após dia. Confie, descanse, creia, fique firme no Senhor. Basta cada dia o seu mal. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, que por nós se entregou para nos garantir vida e vida em abundância. Glórias sejam dadas a Jesus Cristo, hoje e eternamente. Amém. 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 Serem contigo.
só, amados irmãos, se passarmos pelas águas, se passarmos pelo fogo, Ele estará conosco, porque nós somos feitura dEle, preciosos aos olhos do Senhor, criados à sua imagem e semelhança para a sua própria glória. Que essa certeza esteja fixa, grudada em nossos corações. Que Deus nos oriente nesta nova semana. Vamos orar agora, agradecendo ao Senhor pelo culto que prestamos, por esses momentos maravilhosos que nós tivemos na presença do Senhor. Vamos orar e agradecer, que você tenha uma boa semana, uma semana de alegria no Senhor, apesar das dificuldades, uma semana de gratidão diante do Senhor. Que Deus te abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por este culto que nós tivemos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelos momentos de oração, pela Tua palavra que não volta vazia e falou poderosamente aos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, pela vida que o Senhor nos dá. Cuida do Teu povo, orienta o Teu povo nesta semana, que seja uma semana abençoada, Senhor Deus, e que mesmo em tempos de crise, possamos, ó Senhor, confiar somente naquilo que o Senhor fala ao nosso respeito. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus.